A Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa neste momento a PEC das prerrogativas. O projeto dá ao Congresso o poder de autorizar ou barrar processos contra parlamentares. Quem fala neste momento é justamente o relator da PEC, o senador Alessandro Vieira, do MDB. Vamos acompanhar ao vivo. Ou ainda nos processos de cassação de mandato, por conta das possíveis pressões de colegas parlamentares. Veja, no exame de veto presidencial, aposto a algum projeto de lei, o voto secreto, na legislação anterior, seria necessário para proteger o parlamentar de eventuais represálias do Executivo. Já no processo de cassação do parlamentar, o voto secreto está para a cassação de um colega seu. Na realidade, senhor presidente, e essa realidade evolui com o tempo, no nosso país e no mundo, na presente quadro histórica, essas objeções foram todas elas superadas, as quais, a seu modo e no seu tempo, tiveram seu mérito e oportunidade. Hoje, diante da presença maior e mais expressiva da cidadania no acompanhamento das atividades do Congresso Nacional, podemos entender e afirmar que o controle social da atuação parlamentar contribui para o aprimoramento da atuação do Poder Legislativo. Os nossos eleitores têm o pleno direito de saber como votamos, até para que possam exercer o seu digno e justo controle social. A emenda 76, em 13, ao tornar abertas e públicas deliberações do Congresso Nacional, revelou as necessárias transparência e publicidade que devem reger a vida pública e devem reger, evidentemente, o funcionamento das instituições do Estado. E, ao mesmo tempo, ela contribuiu para que a vigilância cidadã e a sindicabilidade pela sociedade sobre a atividade do Congresso Nacional dos deputados, federais, senadores e, sempre por simetria, estaduais e distritais. Parece-nos clara, então, a necessidade de distinguir o direito ao voto secreto, que a Constituição e as leis asseguram ao cidadão eleitor, muitas vezes hipossuficiente, com essa pretensão de voto secreto no parlamento, voto proferido por representante eleito. A esse respeito, nos valemos de uma decisão tomada no seio de uma cautelar, a DPF 378, o relator, ministro Edson Fachin, futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, escolhido relator pelo atual presidente Roberto Barroso. Nesse caso, não se pode invocar como justificativa para o voto secreto a necessidade de garantir a liberdade ou a independência de congressistas, afastando a possibilidade de ingerências indevidas. Se a votação secreta pode ser capaz de afastar determinadas pressões, ao mesmo tempo, ela enfraquece o controle popular sobre seus representantes, em violação aos princípios democrático, representativo e republicano, fundamentais, cláusulas pétreas da nossa Constituição do nosso país. Cabe ao eleitor, assim, o direito pleno ao sigilo de voto. Ao representante político, salvo raríssimas exceções, se cabe a aplicação, em regra, de princípios de publicidade e democracia, que obrigam o parlamentar a prestar contas do seu comportamento ao eleitor e à sociedade. Prever, assim, voto secreto em deliberações sobre a abertura de processo criminal, como pretende fazer a PEC número 3, PEC da blindagem, se traduz não apenas em uma agressão ao princípio constitucional da publicidade, assegurado no caput do artigo 37 da Carta Magna, como em violação da própria ideia de democracia representativa, que obriga o representante a prestar contas ao representado, em decorrência do talvez principal, mais importante e primeiro artigo da nossa Constituição, que estatui que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. No que se refere à ampliação do foro de prerrogativa a presidente de partidos políticos, senhor presidente, trata-se de providência totalmente desarrazoada, na medida em que se está estendendo este foro para dirigentes de entidades de direito privado que não exercem função estatal. Temos aqui uma verdadeira distorção do Instituto, que doutrinariamente se destina a ocupantes de elevados cargos públicos. Efetivamente, e aí novamente me socorro da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, petição 11.318. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial, o foro privilegiado. De um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem para justificar a prerrogativa de foro e elas não estão presentes, obviamente, para presidente de partido, mais ainda quando nós temos, neste momento, presidentes de partidos sujeitos a investigações e, eventualmente, a processos criminais. Vale ainda comentar que se pode considerar que o exercício do mandato já é suficientemente protegido pela Constituição,
com a imunidade material garantida e com o direito da Casa Legislativa a sustar os processos que entender abusivos. E aí cito um exemplo concreto, senhor presidente. Há pouquíssimos dias, a Casa Vizinha suspendeu parcialmente os processos referentes ao deputado federal Alexandre Ramagem. O deputado federal Alexandre Ramagem teve os processos referentes a atos praticados por ele após a sua diplomação suspensos por decisão da Casa Legislativa respectiva, que é a Câmara dos Deputados. Com isso tudo, observa-se que o objetivo real da PEC da blindagem é proteger autores de crimes graves, como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de entorpecentes e infiltração cada vez mais na atividade de milícias e facções no nosso país. Isso configura um absolutamente claro desvio de finalidade e, por consequência, uma absoluta inconstitucionalidade chapada. De tudo isso, observa-se que a PEC 3, PEC da blindagem, não pode avançar nesta casa, por configurar-se como um gigantesco passo atrás em toda a luta da sociedade brasileira de décadas para assegurar moralidade na vida pública e o fim da impunidade. E diga-se, presidente, estamos muito longe do ideal. Continuamos muito longe do ideal. A corrupção e a impunidade ainda permeiam a sociedade brasileira. Não podemos confundir prerrogativas com proteção àquele que comete crimes. A sociedade brasileira grita no sentido diametralmente oposto, ou seja, ela almeja o fim da impunidade, como as amplas manifestações públicas sinalizaram no último domingo. No tocante às emendas de número 1, 2 e 3, elas restam prejudicadas, conforme o artigo 301 do Regimento Interno do Senado. Na medida em que o parecer é pela rejeição, não é necessário fazer apreciação das emendas. Entretanto, em respeito aos seus subscritores, e também a quem nos acompanha, que precisa receber informação de qualidade para afirmar seu entendimento, nós também nos manifestamos quanto ao mérito das emendas apresentadas, de forma contrária, uma vez que não nos parece caber a distinção no caso de crimes contra a honra de forma absoluta. Existe jurisprudência farta e antiga sobre a matéria, citei em vários pontos desse voto, desse relatório, estabelecendo a não aplicabilidade da imunidade material a pronunciamentos difamantes, injuriosos ou caluniosos que não têm um vínculo com a atividade parlamentar. A narrativa segundo a qual a atividade parlamentar se encontra cerceada no Brasil não se sustenta em fatos, o que se pode demonstrar objetivamente. Compulsando as Tivemos um problema com o sinal, a gente assim que conseguir reconectar, a gente volta então a transmitir, mas o fato é que o posicionamento do senador já revela aquilo que ele já tinha mencionado antes, ou seja, ele já inclusive tinha se manifestado em rede social anteriormente, falando que realmente essa PEC não deveria passar pela comissão.